naturalmente, pois não vou demorar muito. Se alguém que está de pé se quer sentar-se, tem cadeiras lá atrás, na parte de trás pode levantar, quer dizer. Queria apenas salientar dois aspectos nesta narração da paixão segundo São João. Dois aspectos que me chamam a mim particularmente. A primeira é que, quando Jesus é levado ao pretório de Pilatos, já sabeis, a sentença já está dada. A sentença já foi apresentada por eles, pelo Sinédrio, que se reuniu de noite. Ele era condenado, o Caifás diz que foi por blasfémia, portanto eles não tinham poder de dar a morte a Jesus, este poder de pena de morte era reservada para os romanos, portanto eles levaram o Jesus ao pretório de Pilatos, ao palácio do pretório de Pilatos, para que o Pilatos o condenasse, simplesmente só isso. E nessa altura Pilatos começa a vê-lo, interrogá-lo, e realmente não vê motivo nenhum de culpa, nem crime. Ele era um juiz, ele era um homem formado no direito, lembra-se do direito romano, portanto realmente a grande qualidade do Império Romano é ter deixado o direito, que não condenava ninguém sem ouvir. E, portanto, Pilatos viu que não havia culpa nenhuma. Mas estava ali a tentar arranjar estratégia para o libertar, porque havia muito ódio. E nesse, entretanto, aparece a mulher de Pilatos, era isto que eu queria dizer. Aparece a mulher de Pilatos, as mulheres não são chamadas ao caso, não tem nada a ver com isso. Mas ela vem, manda-a chamar à parte e diz: olha lá, tem cuidado, tu que vais dizer, a sentença que vais dar. Porque eu nesta noite andei toda a noite a sonhar com essa homem. E portanto, olha que ele é um santo, olha que ele é o Filho de Deus. É lá. Não proclames nenhuma sentença. É muito interessante esta coisa. Porque Pilatos era um romano, portanto era um homem, certamente, era de Itália, que foi destacado para o confio do Império, para Jerusalém, para ser o governador daquela província. E levou com ele, naturalmente, a família. E, portanto, a mulher, com sensibilidade, não só para com o povo hebreu, mas também a mulher que começou certamente a ler as Escrituras, ela compreendeu e teve fé, para mim é uma mulher de fé, que ela sabia que aquele que estava ali a ser julgado, e o marido lhe dar a sentença, que esse era o Filho de Deus, por isso mandou aquele pecado. Claro que Pilatos sentiu-se impotente, incapaz. Os outros evangelistas dizem mais coisas, dizem que quando disseram: olha, se não o condenas, não vamos condenar, vamos acusar para César, César, o imperador de Roma. Então ele, coitado, foi fraco, é político, os políticos às vezes não têm força. Então deixa-se levar e diz: tomai, pronto, ou seja, está vindo, está escrito. E pôs a causa da condenação, o letreiro que o davam à frente no cortejo: Jesus de Nazaré, rei dos judeus, e que espetaram depois o letreiro no alto da cruz. Este, para mim, é um dos características deste Evangelho. O outro é outra personagem também que aparece lá, e afinal aparece em todos os 4 evangelistas, que é uma figura que não se ouve falar dela noutras vezes, mas que vai, e no fim de tudo, quando afinal já Jesus está morto, já o soldado confirmou que Jesus está morto, já Pilatos, enfim, mandou confirmar que estava morto na cruz, e é José de Arimateia. Ele vai a Pilatos pedir o corpo de Jesus. Ele era um homem influente. Ele não era natural daquela cidade, era natural de uma cidade da província da Judeia, que era chamada Arimateia, mas era um homem do conselho. Ele pertencia ao conselho, ao chamado Sinédrio, ao parlamento daquele tempo, ao Sinédrio, que era um conselho político e religioso. E então era um homem respeitado e, naturalmente, muito respeitador. Para ser respeitado, tinha que ser respeitador. E ele vai ter com o Pilatos e pede-lhe o corpo de Jesus. E, como tinha comprado ali uma propriedade, e era mesmo ali junto, e numa propriedade onde ele tinha mandado fazer um sepulcro, sabeis que as pessoas ricas daquele tempo, antigamente, lendários de Faraó, o que eles queriam era construir um sepulcro onde repousasse para sempre, na eternidade depois da morte, não é? Então ele construiu o sepulcro onde ainda ninguém tinha sido sepultado. E foi isso que ele fez.
Portanto, há aqui dois aspectos de muita humanidade, portanto, que eu quis salientar neste Evangelho. Primeiro, a ternura, a fé, a coragem e a força da mulher de Pilatos. Não fez nada, não conseguiu nada, mas fez a sua parte. Às vezes dizemos, o que é que ela vai fazer? Não vou dizer nada. Mas fez a sua parte. O seu nome ficou ilibado. O seu nome ficará recordado para sempre como aquela mulher que tentou que a sentença não fosse proclamada e que o seu marido não fosse envolvido. Uma ação de uma mulher parece não faz nada, mas ficou ali. Já tinha havido a mulher Verónica. A mulher Verónica também. A mulher anónima, nem nome tem. Porque a palavra Verónica é o composto de duas, quer dizer, vero e cune. Quer dizer, ela pôs num pano e foi limpar o rosto de Jesus, simplesmente, mais nada, não fez mais nada. Claro que por isso sujeitou-se a alguma escutada de algum soldado, a algum pontapé de algum soldado, porque aquilo era um cortejo, e os soldados aladearam os condenados, e ela rompe aquele cordão de segurança e vai limpar o rosto de Jesus. No fundo, o que é que ela fez? Não fez nada. Mas ficou com aquele vero ícone para si, porque no seu lenço ou na sua toalha ficou gravado o rosto de Cristo. São estes pequeninos gestos. Já o Cireneu, o Simão de Cirene, é outro personagem interessante, que é um estrangeiro, que ele estava, portanto, era de Cirene, que é a zona da Líbia, e que estava lá, trabalhando por lá, e vinha, já tinha ganho amanhã, naquele tempo, levantavam-se nesta altura mais cedo, e por meio-dia ainda regressavam a casa. E quando regressavam a casa, viu aquele cortejo, e foi requisitado lá a força para levar a cruz de Jesus. Bom, com certeza não achou muita graça, e depois de cansado, ter que pegar na cruz de um condenado, não é? Ele não conhecia. O que é certo é que este ato mudou a vida daquele homem. E o mudar a vida daquele homem, nós não sabemos por ele. Sabemos porque, mais tarde, nos Atos dos Apóstolos, diz, e mais adiante fala-se que os filhos dele eram Alexandre e Rufo. Portanto, o Simão de Cirene era pai de Alexandre e Rufo. Eram cristãos, eram gente influente, ou tornaram-se cristãos influentes na comunidade nascente. Portanto, são estes pequenos e simples gestos que aconteceram na Paixão de Cristo também para nós. E nós, ao recordarmos a Paixão do Senhor, então não é para, como vos disse na sexta-feira, para dizermos Nosso Senhor, coitadinho, Deus sofreu tanto. Mas o Nosso Senhor sofreu muito. Não merecia injustamente. Claro que sim, pois sim. Mas hoje não sofrem também. Hoje não sofrem também tão injustamente. Hoje também não há criancinhas que não têm culpa nenhuma e que sofrem uma doença de cancro ou sofrem, ou o atentado como acontece lá para diante. E não há tanto também que também, enfim, fica sem os seus filhos, ou por acidente, ou por explosão, ou de qualquer maneira. Não há um pecado a dominar o mundo hoje. Pois há. Isto quer dizer o quê? Quer dizer, quando nós celebramos a Paixão de Cristo, não é para olharmos e deitarmos lágrimas para o Nosso Senhor, porque eu não dizer que nós sabemos por ele, que ele fez para nos salvar. Mas é para chorarmos com os nossos pecados. E para também vermos que esta Paixão de Cristo continua hoje no mundo. E que nós somos chamados não a sermos os que fazem, os que violentamente vão contra a justiça e a bondade, mas é que com gestos, com simplicidade, não é que seja o gesto da mulher de Pilatos, não é que seja um gesto de José de Arimateia, fazemos com que isto seja um bocadinho melhor. Nós temos que marcar a diferença. Temos realmente que fazer que este mundo seja um bocadinho melhor. Porque, enfim, esta desordeirice que nós estamos habituados, não é? 1000 portugueses, 1000 estudantes foram para a Espanha. Foram lá para o sul da Espanha, lá para as praias, lá para o que sei. Está um carro no hotel, quer dizer, e são postos fora. Isto é horrível, isto é horrível. Quer dizer, eles devem ser gente muito bem respeitada. São os tais meninos e filhos que a mãe e o pai levam à escola, levam a isto, levam à festa de anos do menino, e até são capazes de estar lá na festa de anos, e depois vão lá buscar. São estes pais, mas nestes dias deixam-nos ir à vontade. E depois fazem estas asneiras todas. E são capazes de partir ao hotel, meter a televisão dentro da banheira, meter... Nós temos que fazer isto diferente. Nós não podemos ir nisso, não podemos. Lá porque estamos assim, vamos agora apanhar bebedeiras, vamos apanhar orgias, vamos fazer agora mal, vamos faltar ao respeito às pessoas. Mas o que é isto? Nós, os cristãos, temos que marcar a diferença. Porque senão estamos a ser daqueles que apunhalam, daqueles que cospem, daqueles que vaiam, daqueles que lançam insultos no rosto de Jesus. E nós queremos ser daqueles que suavizam a dor de quem padece.